Vamos falar agora sobre a nova CEO do Twitter. Ela acabou de ser anunciada no momento da gravação dessa live, tem 3 horas, mais ou menos, que o Elon Musk anunciou que eles vão fazer um space com ela quando disponível. Foi o que ele anunciou há 4 horas atrás, quando eu tava terminando de preparar o roteiro. Ela é uma ex-executiva da NBC Universal, empresa na qual ela teve diferentes papéis na liderança, na área de publicidade. Advertisement. Ela vendia espaço publicitário. Exato. Ela é uma pessoa que vem, assim, a especialidade dela é vender propaganda, vender anúncio. Ela não é, tipo assim, não é só marketing financeiro, não. Ela era a pessoa de vamos vender propaganda para anunciantes. Ele trouxe uma pessoa de anúncio para ser CEO. Que é uma coisa meio estranha, porque normalmente essas empresas de tecnologia têm um engenheiro. Ou é o fundador, tipo, que é o cara do Meta, porque, tipo assim, ele tá lá desde o início, é um engenheiro. Todas as outras grandes empresas têm engenheiro, ele trouxe alguém de venda de anúncio. O Elon Musk vai ficar mais ligado à parte de design de produtos e novas tecnologias, enquanto a Yacário vai se focar em business operations. Quer dizer que ele não vai sair. Ele vai continuar mandando lá, só que ela vai ser a cara do Twitter. Ela vai ser a pessoa que vai cuidar de operações, enquanto ele vai cuidar dos produtos. Que, tipo assim, é o principal do Twitter, as inovações. Mas ela vai cuidar, em geral, do site. E se você perguntar de onde que ela veio, ela trabalhou na integração e digitalização da venda de anúncios, né, que é ad sales, que é essa coisa que você vai comprar um anúncio para anunciar em algum lugar, para Comcast e também para NBC. Ela é um grande nome do mercado de publicidade e pode ter sido trazido por Musk para atrair de volta para o Twitter os anunciantes que tinham parado de gastar dinheiro na plataforma. O que acontece? O grande problema do Twitter é que o Musk, quando entrou, ele começou com esse monte de polêmica, demitiu o time de moderação e ele gerou um tanto de polêmica que não agradou os anunciantes. Os anunciantes começaram a sair da plataforma e ele tentou desenvolver essa estratégia de vender assinatura para o Twitter, com o negócio do Twitter Blue e coisa do tipo, que aparentemente não vingou. Pelo fato dessa mulher estar entrando como CEO, é uma comunicação clara de que essa tentativa do Elon Musk de promover Twitter Blue como forma de conseguir dinheiro para a plataforma e deixar a plataforma no azul, entre aspas, né? Parar de ser um dreno de dinheiro, não funcionou. Porque ele vai ter que voltar para uma estratégia de anúncio. E ele, de fato, tinha perdido muito anunciante. Só para vocês terem uma ideia, uma notícia que saiu em janeiro, segundo uma empresa que avalia esse tipo de coisa, uma empresa de análise, tá, dessas coisas de mercado, chamada Pathmatics by Sensor Tower, mais da metade dos top 1000 anunciantes do Twitter, em setembro de 2022, tinham parado de comprar anúncios na plataforma em janeiro de 2023. No período entre setembro e janeiro, a plataforma perdeu mais da metade dos principais 1000 anunciantes, dos top 1000 anunciantes da plataforma. Eles perderam 625 só nesse período, por conta do caos que o Elon Musk promoveu. Você pode colocar claramente por que eles fizeram isso. O Twitter passou a ser percebido como uma plataforma que não era segura para as marcas. E de fato não é. O Twitter, como ele reduziu o pessoal, ele reduziu propositadamente as políticas de moderação, ele virou um campo fértil para atos extremistas. A gente teve a situação dos ataques no Brasil, mas no mundo todo você vê conteúdo de ódio e de violência sendo exposto indiscriminadamente. Hoje mesmo eu vi uma denúncia de um jornalista do New York Times apontando que há grupos de fóruns de tortura animal, tudo exposto ali, sem nenhum controle. E o Twitter, logicamente, tem como controlar esse conteúdo. Quem vai investir? Quem vai querer aliar sua marca a isso, né? E completando aqui para vocês saberem, entre outubro de 2022 e janeiro de 2023, a receita com anúncios do Twitter caiu em 60%, de 27 milhões... 127 milhões para pouco mais de 40 milhões. É isso daí que ela falou. E a gente tem que pensar que não é nem tanto uma coisa sazonal, tá? Porque na América do Norte não é férias igual no Brasil. No hemisfério norte, as pessoas continuam trabalhando. Isso daqui é como se fosse o meio do ano. Não tem as férias escolares e coisa do tipo, que a gente tem uma variação no Brasil de receita considerável. Não, mas de outubro para janeiro, na verdade, isso aumenta a receita nas outras plataformas, Sim. Porque é Natal. Então, assim, é um período que você tem, mesmo no Brasil e fora do Brasil, um ganho de receita de publicidade. Em novembro você tem Black Friday, tanto aqui na América do Norte quanto no Brasil. Você tem datas que são muito específicas de gasto publicitário. E aí você vê o Twitter, nesse momento, que seria o momento de surfar esse dinheiro, tendo um achatamento aí de mais de 60%. Isso é uma coisa muito complicada pro Twitter, contanto que eles estão mudando agora. O Twitter publicou em abril, 17 de abril desse ano, as novas regras para moderação de discurso na plataforma. Eles mudaram as regras e disseram que estão comprometidos com transparência e coisa do tipo. O que eles vão fazer agora não é simplesmente proibir, mas eles vão limitar o alcance. É como que eles vão fazer?
Eles vão colocar um aviso Eles estão fazendo isso já. na plataforma de colocar, ó, a visibilidade foi limitada. Isso daqui tá em inglês porque isso daqui não traduziram para português, tá, gente? Se você vier aqui para traduzir para português, não tem. A última coisa que eles colocaram em português aqui do blog deles é de 2022. Reduziu a equipe do mundo todo. Outubro de 2022, demitiram a galera. Mas enfim, o que eles vão fazer? Eles vão limitar a divulgação do Twitter, a circulação dele, né, a visibilidade e colocar um aviso de por que foi limitado. O que eles estão dizendo é que isso é mais transparente do que antigamente, porque antigamente já tinha limitação de visibilidade, só que eles não avisavam. Mas eles vão fazer isso daqui agora. Mas ainda tem um problema de transparência, porque a gente não sabe o que limitação de visibilidade quer dizer. Tá, tem um aviso aqui que limitou a visibilidade. No que isso implica? Quanto menos gente vai ver o meu tweet? Para que ele não vai ser divulgado? Não vai ser divulgado para as pessoas que me seguem, não vai ser divulgado nas recomendações do algoritmo. Nisso não tem uma clareza. E eles deixaram isso daqui amplo para quê? Para eles poderem interpretar isso do jeito que eles quiserem e aplicar a política que eles quiserem nessa área cinza que eles mesmos delimitaram. E outra coisa, e o que vai estar limitando, principalmente agora, é as coisas que são consideradas condutas odiosas. Comportamento de ódio. Né? Comportamento de ódio. Mas o que são condutas odiosas? Aí que tá o porém. E nesse a gente tem um pouco mais de sorte, porque eu encontrei, tem em português. Isso daqui eles traduziram. Também é de abril de 2023. Isso daqui tinha alguém lá para traduzir. Conduta de propagação de ódio. É isso daqui que vai fazer com que você receba um selo daquele e a visibilidade do seu tweet seja limitada. O que for que isso queira, que isso queira dizer. O que quer que seja, né? O que quer que seja, exatamente. Não é permitido promover violência, atacar ou ameaçar outras pessoas com base em raça, etnia, nacionalidade, orientação sexual, sexo, identidade de gênero, religião, idade, deficiência ou doença grave. Aí ele fala aqui que a missão do Twitter é compartilhar todas essas ideias. Eu não vou ler tudo aqui, vocês podem ler depois. Eu vou colocar as partes que eu achei mais relevante. Temos compromisso de combater o assédio motivado por ódio, preconceito ou intolerância, particularmente aquele que tem por objetivo silenciar as vozes de quem é historicamente marginalizado. Isso daqui era até uma reivindicação das pessoas mais de esquerda, grupos identitários, coisas do tipo. Pelo menos nas palavras aqui, eles aparentemente estão endereçando o que as pessoas estão falando. Por esse motivo, proibimos comportamento de assédio direcionados a indivíduos e grupos com base em pertencimento a uma categoria protegida. Então, eles vão falar aqui as várias coisas que vão violar essa política. E uma coisa que eu achei relevante nesse primeiro tópico aqui é que eles falam, ó, esses avisos, né, esses labels, essas etiquetas, vão trazer um novo nível de transparência para fazer valer as ações, mostrando quais políticas o tweet potencialmente viola, para ambos o autor do tweet e também para outros usuários do Twitter. Os tweets, e essa é a parte importante, com esse aviso de limitação de visibilidade, adicionalmente, e aqui tá, nós não vamos colocar propagandas adjacentes aos conteúdos com esse aviso. O que é uma coisa irrelevante para quem é usuário, né? Porque, tipo assim, e daí, pra mim? Eu não ganho dinheiro, não perco nada. Mas é muito relevante pra quem é anunciante. Basicamente, o que tá acontecendo aqui é uma admissão do Twitter de que aquele papo do Elon Musk deu ruim. Basicamente, você não vai ouvir ele dizer isso, mas é o que ele está dizendo aqui. Quem não lacra, não lucra. Basicamente é isso que ele tá falando. A grande questão é, se você lê a nova política de definição de discurso de ódio do Twitter e você compara com o discurso que o Elon Musk estava tendo até ano passado, não bate. Não, até ontem. Na verdade, ele publicamente, ele tá se dissociando dessa posição de CEO para que publicamente ele continue com o discurso que lhe é conveniente, porque atrai um séquito de adoradores, mas a empresa está se dissociando disso e vai seguir um outro rumo. Será que vai, efetivamente? Precisa, porque os anunciantes vão cobrar isso. Ele tá trazendo essa CEO nova exatamente por conta disso, porque é uma pessoa que tem uma relação muito boa com o mercado de publicidade norte-americano. A mulher que trabalhou com isso pelos últimos 10 anos em posição de liderança. Então, tipo assim, ela conhece todo mundo. Se tem uma pessoa que pode virar a imagem do Twitter em termos de ser uma plataforma segura para anunciantes, é ela. E se ele trouxe, é porque tá precisando. É, para ela fazer esse meio ponte, né? Fazer esse meio de campo. Convencer os anunciantes de que a política vai ser executada, usar a reputação que ela tem no mercado para resgatar a reputação do Twitter que o Elon Musk detonou em poucos meses. Porque ele viu agora que a estratégia dele de vender assinatura não vai bancar o site. Provavelmente não trouxe todo o retorno que ele esperava. Então o que acontece é que ele vai ter que continuar focado em venda de anúncios e para conseguir dinheiro com venda de anúncios ele tem que trazer de volta os anunciantes
que as políticas que ele adotou afugentaram. Afugentaram. Mas eu não me admiro, não, se ele continuar com o discurso que ele vem tendo. Porque ele tá se dissociando justamente pra ter essa liberdade. Ele joga, tipo assim, docinho pra galera, né? Pra galera. Mas, tipo assim, a comunicação que o Twitter tá fazendo agora, dessas políticas que eles estão adotando, tudo bem, eles não estão tirando o tweet do ar. Mas, dependendo do que tirar a visibilidade quer dizer, isso pode ser virtualmente ser um negócio, tipo, de banir o tweet. Eles estão banindo, menos fazendo a coisa formal de simplesmente tirar da página do cara. Porque eles podem tirar a visibilidade completamente do treco, como a coisa que fica ampla. Mas eu acho que isso vai depender muito do que foi exposto em termos de resultado para os anunciantes. Porque você percebe que ele atraiu um público extremista para a plataforma, então ele criou uma movimentação extremista bem grande. Galera, vamos deixar claro aqui que a gente tá falando só de extremista, porque tem uma galera que veste o capuz, tá? O negócio é que tem na plataforma de fato. Já divulgaram gente que tá usando a plataforma para compartilhar violência com o animal, discurso nazista, umas coisas assim, sabe? Ataque em escola, misoginia, racismo. Então, tipo assim, se você é um anunciante, você não quer a sua marca relacionada a esse tipo de polêmica. Por isso que você tira. Não é questão de polêmica, é esse tipo de crime. Você não quer a sua marca atrelada a crime. Não, peraí. Não, anunciante só pensa em dinheiro. É a polêmica gerada por esses crimes. Eu vou colocar melhor. Porque não, é só pra gente definir, porque a gente não tá chamando... pouca gente nesse não, a gente não tá chamando crime de polêmica. De fato, parece que ele pedalou muito pra trás, porque a definição dele do que é um discurso de ódio. Você pode vir aqui, a gente mostra pra vocês. Você pode ler lá depois, não precisa acreditar na gente. Vai ler lá e tira sua conclusão. Melhor do que ficar ouvindo pessoas na internet simplesmente interpretarem pra você quando você tem toda a condição de fazer você mesmo. No final aqui, ó, combate ao assédio motivado por ódio, preconceito e intolerância, particularmente aquele que tem o objetivo de silenciar vozes de quem é historicamente marginalizado. Então, quem é historicamente marginalizado, gente? As minorias, entendeu? Vamos lá. Então é isso daqui coloca no corte que eu tenho que falar. Quando a gente fala minoria, tá? Minoria é um conceito que não é numérico. É basicamente as pessoas que não fazem parte da... representação do poder. Que tradicionalmente não dominam os centros de poder do qual se emanam as políticas que afetam a sociedade. Pode pegar, por exemplo, no Iraque, os sunitas, na época do Saddam Hussein, até hoje, né? Mas na época do Saddam Hussein, era um grupo religioso que, em termos numéricos, era menor do que o xiita. Só que o xiita era considerado minoria, porque os sunitas estavam no poder. Inclusive, limitavam várias coisas que os xiitas podiam fazer, alguns rituais deles eram proibidos e coisas do tipo. O que é quando a gente fala de mulher com minoria, que tradicionalmente, e no Ocidente principalmente, mas em outros lugares até hoje, é um grupo que historicamente não participou dos centros de tomada de decisão. Contanto que as mulheres começaram a participar, tipo assim, o movimento sufragista é uma coisa que nos países do Ocidente conseguiu a sua completude, né, em termos das mulheres terem acesso ao voto, foi, tipo, no século XX, né? Acho que a França foi até a década de 20, coisa do tipo. Não, é tudo muito recente. Então, conquista em espaço de trabalho, é tudo muito recente. Então, em questões históricas e também até hoje, por questões práticas também, as mulheres são consideradas minorias. É bom ter isso em perspectiva, porque às vezes você nasce com um direito adquirido e você acha que esse direito está consolidado. E não está, porque você, assim, apesar de você, a sua vida inteira ter começado dentro desse... Tipo, mulher vota, você nasceu no momento em que mulher vota. Eu também nasci. A mulher vota, eu nasci votando. Não significa que isso seja algo que é historicamente antigo. Que, tipo, minha bisavó não votava. Ela tava, né, viva quando eu conheci minha bisavó. Então, é isso que a gente precisa ter sempre essa perspectiva. Mas o caso é, a gente foi muito atacado quando a gente criticou as atitudes que o Elon Musk estava tomando. Note bem, a gente critica atitudes porque são de interesse público. Se ele estivesse tomando uma atitude polêmica na vida dele, pessoal, problema dele, entendeu? Mas ele estava tomando uma atitude que conturbava um ambiente de extrema importância, de influência no debate político de vários países. Por quê? É a plataforma que reúne políticos e jornalistas. E que a pressão pública ali, ela muda opiniões. E ela tem um papel que se reflete na sociedade. Então, quando a gente critica, é nesse contexto. É criticando as atitudes tomadas, o discurso tomado para avalizar essas atitudes dentro desse cenário. E isso é legítimo, gente. A gente pode criticar as pessoas. Note, eu não estou falando da vida pessoal de ninguém. Estamos falando de algo de interesse público. Por quê? Nós fomos muito atacados. E aí sim, na nossa vida pessoal, ataques pessoais, por conta disso. Porque existe um secto, existe um culto à personalidade
do Elon Musk. E a melhor parte é que a gente tava certo. A gente falou, isso vai criar então, problema assim, pra ele, isso vai criar... É o problema, os anunciantes saindo. A galera, não, nada a ver, vocês não sabem... Não, vocês não sabem de nada. E aí você tá aqui, você tem a prova, você tem aqui a confirmação de que sim, o que a gente tava falando era... E assim, não é porque a gente é gênio, não, é porque era óbvio. Porque tava diante dos olhos o que ia acontecer. Porque é assim que o mercado funciona. Às vezes a coisa não é óbvia porque você não conhece o funcionamento desse mercado. Mas se você está inserido, você sabe como é o pensamento e como as coisas funcionam, você entende que atitudes geram consequências. E era isso que a gente tinha falado. Então, assim, eu tô meio que fazendo esse disclaimer aqui, porque a gente apanha demais. Às vezes eu entro pra ler os comentários e eu falo, gente, o que tá acontecendo com esse negócio aqui? Porque a gente falou uma coisa óbvia. E esses termos do Twitter, de fato, são bem amplos, tá? Por exemplo, proibimos citar comportamentos voltados para pessoas ou grupos de pessoas pertencentes a categorias protegidas. Isso inclui incitar medo ou disseminar estereótipos sobre categoria protegida, inclusive afirmar que membros de uma categoria protegida são mais propensos a participar de atividades perigosas ou ilegais. Por exemplo, todos os grupos religiosos são terroristas. Tipo assim, não pode falar isso. Então, tipo assim, se você der uma olhada, você pode ir lá ler, você vê que isso é bem amplo. Eu acho que, primeiro, o que ele vai fazer? Ele sabe que precisa colocar essas coisas na plataforma. Limitar, do jeito que você quiser falar, o discurso, né? A liberdade de expressão da galera por conta de tornar a plataforma uma plataforma segura para anunciantes. É isso que ele quer fazer. Só que, ao mesmo tempo, ele quer se dissociar disso. Ele sabe que precisa, mas ele quer se dissociar. Então ele vai colocar uma CEO no lugar, a pessoa que vai ser responsável por implementar essas políticas que eles aprovarem em abril, e ele vai continuar no backstage fazendo as outras coisas, desenvolvendo os produtos e coisas do tipo, porque ele precisa do dinheiro dos anunciantes. É parte da estratégia dele também. Você tem que pensar que essa galera aqui é movida por dinheiro, tá, gente? Claro que ele vai dar a desculpa de que, não, a gente não tá removendo, a gente coloca aqui o aviso, a gente aumentou a transparência, mas no fim das contas o efeito é parecido. E eu acho que eles deixaram essa definição de como vão limitar a circulação de uma forma tão ampla que eu acho que isso é para deixar margem para eles aprofundarem mais ainda essa limitação. É tão engraçado, né, gente? Porque assim, tem algumas coisas que são necessárias. A gente... Não, tipo assim, você pode dizer o que você quiser. Não, nem tudo, né? De acordo com o limite que tá na lei, né? Só que você não pode esperar que as pessoas te paguem pra dizer. Te remunerem pra dizer.